Imagine que o primeiro homicídio da história não aconteceu em um beco escuro, nem em meio a guerras ou disputas territoriais. Ele aconteceu dentro de uma família. Dois irmãos, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo Deus. E ainda assim, um deles ergueu a mão contra o outro e derramou sangue inocente sobre a terra recém-criada. Antes que houvesse impérios, leis ou tribunais, houve um crime que mudou para sempre o curso da humanidade. Um crime que não apenas tirou uma vida, mas abriu uma ferida espiritual que, segundo muitos estudiosos, ainda sangra invisivelmente na alma do mundo. O nome desse homem era Caim. Sua história não é apenas um relato antigo, ela é um espelho, um alerta, uma revelação desconfortável sobre até onde o coração humano pode ir quando dominado por inveja, orgulho e ressentimento. Caim não foi um monstro criado à parte da humanidade. Ele foi o primeiro ser humano a cometer um assassinato e, por isso, carrega o peso simbólico de algo muito maior do que um simples crime. Ele se tornou o arquétipo do homem que, ao perder o controle sobre suas emoções, destrói não apenas o outro, mas a si mesmo. Ao longo dos séculos, seu nome atravessou culturas, religiões e gerações como sinônimo de culpa, maldição e afastamento de Deus. Mas será que nós realmente entendemos quem Caim foi? Ou apenas repetimos uma história sem perceber o quanto ela ainda fala sobre nós? O que realmente levou Caim a matar o próprio irmão e por que a maldição que caiu sobre ele parece ainda ecoar nos conflitos, violências e rupturas do mundo moderno? Essa não é apenas uma pergunta teológica, é uma pergunta existencial. Porque, ao compreender Caim, nós somos obrigados a encarar nossas próprias sombras. Caim nasce como o primeiro filho de Adão e Eva após a queda. Seu nome significa aquisição ou possessão. E há estudiosos que afirmam que Eva acreditava que Caim seria o filho prometido por Deus, aquele que pisaria na cabeça da serpente e traria redenção. Desde o nascimento, portanto, havia uma expectativa silenciosa sobre ele, um peso invisível sobre seus ombros. Seu irmão Abel vem depois, menos mencionado, menos esperado, mas ironicamente mais sensível, mais espiritual, mais conectado ao coração de Deus. Enquanto Caim escolhe ser agricultor, trabalhando a terra, Abel torna-se pastor de ovelhas. Ambos trazem ofertas ao Senhor, e é aqui que a história começa a tomar um rumo sombrio. Caim oferece do fruto da terra. Abel oferece das primícias de seu rebanho, com gordura, simbolizando entrega, honra e reconhecimento da soberania divina. Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da de Caim. E esse detalhe, aparentemente simples, desencadeia a primeira tempestade emocional da humanidade. A Bíblia não diz que a oferta de Caim era má em si. Ela indica que o problema estava no coração por trás da oferta. Abel entrega com reverência. Caim entrega por obrigação. Abel reconhece Deus como Senhor. Caim parece tratar Deus como um ritual. A rejeição não foi pública, mas foi profundamente pessoal. Caim se sente diminuído, ferido, envergonhado. Seu rosto se abate, seu interior se revolta. Ele não conversa, ele não pergunta, ele não se arrepende, ele guarda. E é nesse ponto que Deus faz algo extraordinário. Ele não o condena imediatamente. Ele o chama para uma conversa. Deus diz que o pecado estava à porta e desejava dominá-lo, mas que ele precisava dominá-lo. Essa frase é uma das mais profundas advertências espirituais da história humana. Ela revela que antes do crime houve um aviso. Antes do sangue houve misericórdia. Mas Caim não escuta. Ele permite que o ressentimento amadureça dentro dele. Permite que a comparação vire inveja, que a inveja vire raiva, que a raiva vire ódio, e o ódio vira decisão. Ele chama Abel para o campo. O campo, na Bíblia, é frequentemente lugar de encontro com Deus, mas naquele dia se torna o primeiro altar do assassinato humano.
sem testemunhas, sem juízes, sem soldados, apenas 2 irmãos, e um deles decide que o outro não merece mais existir. O golpe é desferido, o sangue cai sobre a terra que Caim cultivava. E naquele momento, algo muda para sempre no mundo espiritual. O que Caim não sabia é que o chão não esquece sangue inocente. A terra clamou a Deus. O próprio solo, segundo o texto bíblico, levantou um grito silencioso diante do Criador. O crime não ficou oculto. Ele se tornou um registro espiritual eterno. Quando Deus confronta Caim e pergunta onde está Abel, ele responde com uma frase que atravessou milênios: sou eu o guardador do meu irmão? Essa não é apenas uma resposta, é uma filosofia. É o nascimento do individualismo frio, da indiferença moral, da ideia de que não somos responsáveis uns pelos outros. E talvez aqui esteja um dos maiores ecos da maldição de Caim. Um mundo onde pessoas se acostumaram a não cuidar umas das outras. Mas o que acontece com um homem que mata o próprio irmão e tenta esconder isso de Deus? A resposta vem como um trovão espiritual. Caim é amaldiçoado. A terra que antes lhe dava sustento agora se torna dura. Ele se torna errante, um fugitivo, um homem sem raízes. O primeiro exilado da humanidade. Ele não perde apenas o irmão. Ele perde o lugar, perde o senso de pertencimento, perde a paz. Seu castigo não é apenas externo, é interno. Ele passa a carregar uma inquietação constante, um vazio, um medo de ser morto. Um coração que nunca mais encontra descanso. Mas, surpreendentemente, Deus ainda coloca uma marca sobre ele para protegê-lo. Não é apenas punição, é também misericórdia. A história de Caim é a história de um homem que caiu, mas que ainda foi alcançado por um limite de graça. Mesmo amaldiçoado, ele não foi abandonado. A história de Caim nos obriga a olhar para dentro, porque, embora não levantemos pedras nem facas, muitas vezes levantamos palavras, julgamentos, desprezos e indiferença. Muitas vezes matamos relacionamentos, sonhos e reputações. Caim nos ensina que o pecado raramente começa com uma ação. Ele começa com um sentimento não tratado, um orgulho ferido, uma comparação silenciosa, um coração que se fecha. E talvez a grande pergunta seja: em qual momento da nossa vida o pecado está à porta e nós estamos fingindo que não vemos? Se essa história já te fez refletir, se em algum momento você percebeu que ela toca em áreas profundas do seu coração, eu te convido a se inscrever no canal. Porque aqui nós não falamos apenas de histórias antigas. Nós falamos de verdades eternas que ainda moldam quem somos hoje. Você já parou para pensar que o primeiro assassino da história não desapareceu no deserto, não morreu logo após o crime e não foi apagado do enredo bíblico? Pelo contrário, Caim construiu uma cidade, teve filhos, criou uma linhagem, influenciou gerações e, de forma silenciosa, plantou as sementes da primeira civilização afastada de Deus. O mundo seguiu adiante, mas carregando, escondida nas veias da humanidade, a herança de um homem que matou o próprio irmão. Talvez o que mais assuste não seja o assassinato em si, mas o que veio depois, porque a Bíblia não registra apenas o pecado de Caim. Ela registra o que nasce quando o pecado se torna cultura. Uma sociedade inteira construída sobre orgulho, violência, ostentação e ausência de arrependimento. O crime não ficou no passado, ele gerou um sistema, e é isso que torna essa história tão perturbadora. O que acontece quando uma geração inteira cresce sob a influência de um homem que nunca se arrependeu? E como essa herança espiritual ainda molda comportamentos, valores e estruturas do mundo moderno? Após ser lançado ao exílio, Caim não se volta para Deus. Ele não constrói um altar. Ele constrói uma cidade. A primeira cidade registrada na história humana surge não de um homem reconciliado, mas de um homem ferido, inquieto e distante do Criador. Ele dá a essa cidade o nome de seu filho, Enoque,
como se tentasse eternizar sua própria existência através de obras, e não através da reconciliação. Aqui nasce algo profundamente simbólico, a tentativa humana de criar segurança sem Deus. A cidade representa proteção, controle, autonomia e poder. Em vez de depender da promessa divina, Caim cria seu próprio sistema. Seu legado não é espiritual, é estrutural. Ele gera uma civilização que se apoia na técnica, no progresso e na autossuficiência, mas que ignora o arrependimento. Seu filho Enoque gera Irade. Irade gera Meujael. Meujael gera Metusael. Metusael gera Lameque. E é exatamente em Lameque que o espírito de Caim se manifesta de forma ainda mais intensa. Lameque é o primeiro homem na Bíblia a tomar duas mulheres. Aqui surge a quebra explícita do modelo estabelecido por Deus para o casamento. Mas isso é apenas o começo. Lameque também é o primeiro a se orgulhar de matar. Ele declara publicamente que matou um homem por feri-lo e um jovem por machucá-lo. Ele não esconde. Ele canta o próprio crime. Ele transforma a violência em poesia. Enquanto Caim tentou esconder seu pecado, Lameque o transforma em identidade. Essa é uma escalada espiritual assustadora. A linhagem de Caim não apenas normaliza o pecado, ela o celebra. Seus descendentes se tornam pioneiros da música, da metalurgia, da criação de instrumentos, da organização social. A civilização avança, a tecnologia cresce, mas a consciência espiritual desaparece. Eles aprendem a moldar o bronze, mas não aprendem a moldar o caráter. Aprendem a criar ferramentas, mas não aprendem a conter a violência. Aprendem a tocar harpas, mas não aprendem a ouvir Deus. E aqui está um dos maiores paradoxos da história humana. É possível evoluir tecnicamente enquanto se degenera espiritualmente. A Bíblia mostra que a primeira sociedade urbana foi, ao mesmo tempo, a primeira sociedade profundamente afastada de Deus. Observe com atenção. O mundo moderno também constrói cidades, tecnologia, impérios, sistemas financeiros e estruturas gigantescas, mas cada vez mais remove Deus do centro. Não se trata apenas de progresso, trata-se de substituição. Será que, sem perceber, estamos repetindo o padrão de Caim? Será que o eco da sua maldição não está apenas em guerras, mas na frieza das relações, na cultura da competição extrema, na obsessão por status e na perda de valores espirituais? A pergunta se torna ainda mais inquietante quando percebemos que a linhagem de Sete, o outro filho de Adão, começa exatamente onde a de Caim termina, com homens que invocavam o nome do Senhor. Dois caminhos. Duas culturas, duas humanidades, paralelas, e a história vai mostrar qual delas sobreviverá. À medida que a descendência de Caim se espalha, a violência se intensifica. O mundo entra em uma espiral de corrupção tão profunda que poucas gerações depois, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Cada pensamento humano se inclina continuamente para o mal. O eco da primeira morte se multiplica. A sombra de Caim cresce, e Deus, olhando para a humanidade, vê um mundo que se afasta rapidamente do propósito original. Um mundo onde o sangue se torna comum, onde o orgulho se torna virtude, onde o ego substitui o sagrado. É nesse ambiente que surgirá mais tarde o juízo do dilúvio. Mas antes da água veio o aviso, antes da destruição veio o chamado. E a pergunta que fica ecoando é: quantas gerações são necessárias para que o pecado não seja mais visto como erro, mas como cultura? A linhagem de Caim nos ensina que o pecado não termina em quem o comete. Ele se propaga. Ele molda hábitos, crenças, sistemas e mentalidades. Ele constrói civilizações.
Ele cria padrões que parecem normais, mas que, espiritualmente, estão doentes. Talvez o maior perigo não seja cometer um erro, mas passar a viver como se ele fosse normal. Se você sente que o mundo está cada vez mais frio, mais competitivo, mais violento e mais distante de Deus, saiba que isso não é novo. É antigo. É um eco. É o rastro da primeira rebelião. Existe um momento na história humana em que Deus olha para o mundo e percebe que algo essencial foi quebrado. Não se trata apenas de pecado. Trata-se de uma humanidade inteira que perdeu o senso de propósito, de reverência e de responsabilidade. Um mundo que nasceu no jardim, mas agora vive no campo do sangue. Tudo começa com um homem que se recusou a tratar seu próprio coração e termina em um planeta à beira da destruição. O crime de Caim não morreu com Abel. Ele cresceu, se multiplicou, criou raízes, se transformou em sistema. E agora, gerações depois, o mundo carrega as marcas invisíveis de uma rebelião que se tornou rotina. A pergunta que paira no ar é simples e assustadora. Até onde Deus permite que o mal avance antes de intervir? Existe um limite para a paciência divina? E o que acontece quando uma sociedade inteira passa a viver como se Deus não existisse? À medida que as gerações avançam, a linhagem de Caim se espalha e sua influência cresce. Mas, paralelamente, uma outra linhagem também se desenvolve, a linhagem de Sete. Nela surgem homens como Enos, de quem a Bíblia diz, que começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui vemos dois mundos coexistindo, dois estilos de vida, duas filosofias espirituais opostas. De um lado, uma cultura de autossuficiência, progresso técnico e orgulho. Do outro, uma cultura de dependência de Deus, humildade e busca espiritual. Mas a influência da linhagem de Caim é dominante. Ela se expande mais rápido, ela impressiona mais, ela constrói mais, ela brilha mais. O mundo começa a confundir prosperidade com aprovação divina. A violência cresce, a moral se dissolve. O casamento perde seu valor, a vida humana perde seu peso, a espiritualidade vira exceção. A Bíblia descreve esse período como um tempo em que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Isso não significa que todos cometiam crimes o tempo todo, mas que o eixo interno da humanidade havia se deslocado. O centro não era mais Deus, era o eu. O ego se torna o novo altar. Nesse cenário, surge uma figura que contrasta profundamente com tudo isso. Noé. Enquanto o mundo inteiro normaliza a corrupção, Noé decide nadar contra a corrente. Ele escolhe andar com Deus. Ele constrói uma família que preserva valores espirituais em meio a uma cultura doente. Ele se torna uma anomalia moral em um planeta em colapso. E é exatamente por isso que Deus o escolhe. Deus não destrói o mundo sem avisar. Ele chama Noé. Ele entrega um plano. Ele dá tempo. Muito tempo. Décadas. Enquanto a arca é construída, cada martelada é um convite ao arrependimento. Cada prego é um alerta silencioso, mas ninguém escuta. O eco de Caim já dominava o mundo. O orgulho é maior que o arrependimento. A zombaria é mais alta que a consciência. O prazer é mais importante que a verdade. E assim, a paciência divina vai sendo testada geração após geração. Você já percebeu que muitas pessoas hoje vivem como se não houvesse consequências espirituais? Como se tudo fosse permitido, como se o amanhã nunca chegasse. O mundo antes do dilúvio não é apenas uma história antiga. Ele é um espelho desconfortável do nosso tempo. Pessoas continuam construindo suas próprias cidades, seus próprios sistemas de segurança, seus próprios deuses invisíveis feitos de dinheiro, status, poder e prazer. E a pergunta é, será que estamos mais próximos de Noé ou mais próximos de Caim? Será que somos a geração que anda com Deus ou a que ri de quem ainda acredita? Chega o momento em que Deus decide agir, não por ódio, mas por dor.
A Bíblia diz que ele se entristeceu por ter criado o homem, tamanha era a corrupção. Isso revela algo profundamente humano em Deus. Ele não destrói friamente, ele sofre. O dilúvio não é apenas juízo, é reinício, é purificação, é tentativa de salvar o que ainda pode ser salvo. A arca se fecha, a chuva começa. O mundo que nasceu no campo onde Abel morreu agora afunda em águas que tentam lavar o sangue da terra. O eco de Caim finalmente encontra o limite da paciência divina. A história de Caim nos mostra que pequenas escolhas, não tratadas, se transformam em grandes tragédias coletivas. Um coração ferido gera uma cultura doente. Uma cultura doente gera um mundo quebrado. Talvez o dilúvio não seja apenas um evento antigo, mas um alerta eterno. Deus é paciente, mas ele também é justo. Ele chama, ele avisa, ele espera. Mas chega um momento em que a humanidade precisa responder. Se você sente que estamos vivendo tempos parecidos, se percebe que os valores estão sendo invertidos e que a espiritualidade está sendo trocada por superficialidade, então você precisa continuar essa jornada conosco. Se inscreva no canal, porque no próximo bloco você vai descobrir como a história de Caim não termina com o dilúvio. E por que a marca dele ainda se manifesta no mundo de hoje de formas que você talvez nunca tenha percebido. Você já percebeu que mesmo depois de milênios, o mundo ainda parece viver em estado de conflito permanente? Guerras, traições, invejas, rivalidades, disputas familiares, ódio silencioso, violência emocional e física. Tudo isso parece tão normal que poucos param para se perguntar de onde vem essa inclinação destrutiva que existe dentro do ser humano. Mas a Bíblia sugere que esse padrão não surgiu do nada. Ele começou com um homem, um coração ferido, um ressentimento não tratado, um irmão morto no campo. O nome desse homem ainda ecoa. Caim não deixou apenas um crime na história. Ele deixou um modelo emocional, um padrão espiritual, uma herança invisível que atravessou gerações e moldou comportamentos. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Será que a maldição de Caim não está apenas em lendas antigas, mas ativa nas atitudes, decisões e conflitos do mundo atual? A marca de Caim não foi apenas um sinal físico, ela foi um símbolo espiritual. Representava separação, inquietação, errância e perda de identidade. Caim tornou-se um homem sem raízes, sempre em fuga, sempre tentando construir algo que substituísse aquilo que perdeu. Hoje, o mundo está cheio de cidades de Caim. Pessoas que constroem carreiras para esconder vazios, que acumulam dinheiro para substituir paz, que buscam status para compensar feridas internas, que competem, comparam, odeiam e se afastam. O padrão é o mesmo. Apenas os cenários mudaram. A cultura do cancelamento, a destruição de reputações, o prazer em ver o outro cair, a frieza nas relações, a banalização da vida, tudo isso carrega ecos do mesmo espírito que respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" O individualismo extremo é a assinatura moderna de Caim. Vivemos em uma geração que aprende a vencer, mas não aprende a cuidar, que aprende a se promover, mas não aprende a perdoar, que aprende a prosperar, mas não aprende a se arrepender. E isso nos leva a uma revelação desconfortável. Muitos não querem ser maus, eles apenas não querem olhar para dentro. Caim não matou Abel em um surto irracional. Ele o matou após um processo emocional silencioso. O crime começou dentro dele. O golpe apenas materializou algo que já estava formado. E o mesmo acontece hoje. Guerras começam com discursos. Divórcios começam com silêncios. Violências começam com desprezo. Assassinatos emocionais acontecem todos os dias em forma de rejeição, humilhação e abandono. O eco continua.
Você já se perguntou por que o ser humano parece tão avançado tecnicamente, mas tão imaturo emocionalmente? Por que sabemos construir foguetes, mas não sabemos resolver conflitos simples? Por que conseguimos criar inteligências artificiais, mas não conseguimos curar relacionamentos? Talvez porque a humanidade aprendeu a construir cidades antes de aprender a tratar o coração. Talvez porque herdamos o progresso de Caim, mas esquecemos a reverência de Abel. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Será que estamos repetindo a história, ou temos coragem de interrompê-la? Existe, porém, um detalhe profundamente poderoso na narrativa bíblica. O sangue de Abel clamava por justiça, mas séculos depois, a Bíblia diz que o sangue de Cristo clama por misericórdia. Aqui está o ponto de virada da história. O primeiro sangue derramado na terra trouxe condenação. O último sangue derramado na cruz trouxe redenção. Abel morreu por inveja. Jesus morreu por amor. Caim fugiu da presença de Deus. Cristo correu em direção a ela. A história que começou no campo termina no Calvário. O eco da maldição encontra o eco da graça. E agora, cada pessoa precisa escolher de qual lado dessa história quer viver. Caim nos ensina o que acontece quando feridas não são tratadas. Abel nos lembra o valor da fidelidade. E Cristo nos mostra que até as histórias mais manchadas de sangue podem ser reescritas. A maldição não precisa continuar. O eco não precisa se repetir. A história pode mudar a partir de você. Talvez hoje o campo não seja um lugar físico, mas o seu coração. Talvez a escolha não seja matar ou não, mas perdoar ou não, cuidar ou não, amar ou não. E se você sente que essa mensagem falou com você, se quer continuar aprendendo histórias profundas, que revelam verdades eternas para os dias de hoje, então se inscreva no canal agora. Aqui você não encontra apenas narrativas antigas, você encontra direção, reflexão e transformação, porque entender o passado é o primeiro passo para não repetir seus erros.